Quando eu estava quase com 3 anos de idade, testemunhei a morte da minha mãe bem na minha frente. Ela me escondeu quando alguns homens entraram na nossa casa na Rússia, me escondendo embaixo da cama. Ela me disse para não falar ou fazer barulho algum, e eu levei isso muito a sério, porque a partir daquele momento, parei de falar. Nunca mais pronunciei uma palavra. Então, quando completei 18 anos, meu pai arranjou um casamento com Steve Ivanov. Ele havia crescido ao meu lado, e para selar um contrato milionário, meu pai me obrigou a me casar com ele. Eu pensei que casar com ele não seria tão ruim, já que crescemos juntos e éramos sempre amigos. Ele tentava me entender, ao contrário de todos os outros. Mas no dia do nosso casamento, notei uma diferença nele. Ele não tinha vindo à minha casa ou me visto desde que nosso noivado foi anunciado. Finalmente, o vi na cerimônia civil, a única que tivemos, com nossa família e amigos mais próximos. Na nossa noite de casamento, descobri por que ele estava tão irritado. Seus pais o haviam obrigado a se casar, assim como meu pai me obrigou. Você realmente acha que eu quero passar a minha vida com uma muda como você? Se não fosse pelo risco aos negócios da minha família, eu nunca teria me casado com você. Ele gritou comigo em nossa nova casa. Eu tentei me comunicar através da linguagem de sinais, que ele geralmente fazia um esforço para entender, mas desta vez ele não mostrou interesse algum. Não quero ver os seus sinais estúpidos. Se você não fosse muda, seu pai teria emprestado aquele dinheiro para minha família sem hesitação, mas ele fez disso uma condição para casar sua filha muda, já que nem mesmo seu próprio pai a quer. É por isso que ele te forçou a casar em vez da primogênita, Inês. Steve cuspiu em mim. Lágrimas começaram a cair, e eu não pude negar que meu pai só se importava com a Inês, sua filha mais velha de seu caso extraconjugal. Ele havia sido infiel à minha mãe muito antes de se casarem, e acredito que ele só se casou com ela por causa do dinheiro do avô dela. Poucos anos depois do casamento deles, meu avô perdeu quase toda a fortuna, e meu pai teve que trabalhar duro para conquistar o que tem hoje. Quando minha mãe morreu, ele trouxe sua amante e a filha mais velha deles para dentro de casa, e eu me tornei a bastarda muda que ninguém queria reconhecer. Não espere que eu durma no mesmo quarto que você, concluiu antes de sair furioso, me deixando sozinha no que deveria ser o quarto da nossa noite de núpcias. Chorei a noite toda até adormecer. Eu estava sozinha em casa na maioria do tempo, então estudei 2 cursos online, administração de empresas e design gráfico. Desde que me casei, estive sozinha naquela casa, apenas com o meu computador e eu mesma. E tudo o que eu fiz foi estudar. Além desses cursos, também estudei vários idiomas, esperando que um dia, apesar da minha incapacidade de falar, eu pudesse me comunicar. Steve voltava para casa bêbado em alguns fins de semana e me insultava. Em algumas ocasiões, ele até me deu tapas. Então, sempre que eu o ouvia chegando, eu me trancava no quarto até ele sair na manhã seguinte. Isso continuou por 2 anos, durante os quais obtive meus diplomas universitários. Eu estava feliz, mas ainda sozinha. Fui ao cemitério e levei flores para o túmulo da minha mãe. Como era sexta-feira, a maioria das pessoas saiu do trabalho mais cedo. Quando caminhava pelo parque a caminho de casa, vi muitas crianças correndo no parque com seus pais. Me perguntei se um dia eu me tornaria mãe. Se continuasse assim, duvidava disso. Quando cheguei em casa, vi o carro do Steve estacionado na frente. Respirando fundo, esperava que ele não tivesse bebendo e não me insultasse ou me batesse. Havia também 2 homens na porta, o que parecia estranho. Mas a família do Steve se tornara muito poderosa nesses últimos 2 anos, e às vezes, quando ele voltava para casa bêbado, seus seguranças o traziam para casa. Então não me preocupei, e acenei para os homens antes de entrar. Ouvi barulhos lá em cima, então subi e congelei quando vi o Steve fazendo sexo com a Inês, minha irmã, no quarto onde eu durmo. Eu queria gritar, mas não conseguia. Lágrimas corriam pelo meu rosto até que a Inês percebesse a minha presença. "Irmãzinha, você voltou?", falou ela com disfarçatez enquanto se cobria com os meus lençóis. "Então você está aqui. Pegue isso."
Steve enrolou uma toalha em volta de seu corpo e jogou alguns documentos para mim. Peguei-os nas minhas mãos trêmulas e li um acordo de divórcio. Steve me entregou uma caneta para assinar imediatamente. Inês está esperando um filho de mim, e eu não permitirei que meu herdeiro seja um bastardo por estar casado com você. Então assine, tenho que organizar um grande casamento. Ah, e pegue suas coisas daqui. Você e eu não somos nada agora, então você pode voltar para o seu pai. Pretende fazer o que o Steven não fez em nossos 2 anos de casamento. Esse homem, cuja voz eu apenas ouvi, quer ter intimidade comigo e me engravidar. Mas será que ele é realmente incapacitado? Funciona muito bem. Ele expressa como se estivesse lendo meus pensamentos. Sinto minhas pernas e consigo movê-las um pouco, mas não posso andar. Então não se preocupe, eu farei você aproveitar. Sei que você já foi casada antes. Não me importo. Faremos exames antes da nossa noite de núpcias. Não sei que doença seu marido pode ter te infectado, ele explicou. Meu ex nunca me tocou dessa forma. Escrevi no meu celular e a voz robótica ecoou. De repente, a luz dentro da van acendeu e vi aquele homem se mover em sua cadeira de rodas, mais perto de mim, tão perto que eu recuei, tentando me afastar dele. Minha madrasta estava certa sobre uma coisa. Ele está em uma cadeira de rodas, mas ele não é velho. Deve ter por volta de 30 anos. Seus olhos são verde esmeralda, e mesmo na cadeira de rodas, ele deve ter quase 2 metros de altura. É um homem muito bonito, e seu rosto parece ter sido esculpido pelos próprios deuses. Apesar de não demonstrar emoção alguma, seu olhar é assustador, e ele emanava uma aura sombria. Por que você não te escolheu? Você tem um corpo lindo e seu rosto é deslumbrante, sem falar nos seus lábios, ele diz colocando uma mão em minha cintura e a outra em meu pescoço. Ele aproximou meu rosto do dele e me beijou de uma forma tão dominante que eu não consegui responder, muito menos me mexer. Não sei quando ele me puxou em sua direção e me sentou em seu colo enquanto continuava me beijando e acariciando meu corpo. Me senti estranha. Ninguém nunca me tocou assim antes, e até um pequeno som escapou dos meus lábios, fazendo com que ele me soltasse e sorrisse. Eu irei encontrar a melhor ajuda para você. Você voltará a falar, ele disse, e a porta do carro abriu. Aparentemente já havíamos chegado há um tempo. Eu estava prestes a sair do seu colo, mas ele me impediu com uma mão e, usando os controles de sua cadeira de rodas, ele nos levou para fora com uma rampa, que se desdobrou quando ele apertou um botão. Saímos do carro e eu não conseguia acreditar no quão enorme aquela mansão era. Era 3 vezes maior do que a casa do meu pai e a casa da família do Steve juntas. Ao entrarmos na mansão, tentei sair novamente, mas ele me impediu. Firmemente ele segurou minha cintura e virou para olhar em meu rosto, mas não demonstrou nenhuma emoção. Marta, ele chamou, e uma mulher de cerca de 40 ou 50 anos apareceu diante de nós. Sim, senhora, em que posso ajudar? Disse a senhora Marta. Ela é a rainha desta casa, minha esposa. Tudo o que ela pedir, ela terá sem problemas. Ela encherá esta mansão de crianças, então ajude-a em tudo. Por enquanto ela não pode falar, então se alguém a intimidar, quero que você me diga e eu farei com que paguem. Ele falou, dirigindo-se à senhora Marta. Como o senhor ordenar, Dmitri, respondeu a mulher, revelando o nome do meu marido para mim.